Olá, servidores e servidoras sindicalizados do Sindjudes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Voz Sindjudes. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para a continuidade das nossas lutas e conquistas, a saúde financeira do Sindjudes. Vamos entender como conseguimos virar o jogo após anos difíceis e alcançar, em 2024, o maior patrimônio social da nossa história. Por isso, contamos com a presença do nosso diretor financeiro, Fabrício Cabidelli, e nosso diretor administrativo, Daniel Correia. Bom, boa tarde, né? Olá, pessoal. Então, a nossa ideia aqui é a gente expor para os servidores, né, para os sindicalizados, principalmente, a situação financeira e patrimonial do nosso sindicato. E aí o roteiro que a gente vai seguir, nós vamos dar um panorama inicial sobre o que é um balanço patrimonial, para a gente entender um pouco como ele funciona, a dinâmica dele. Depois a gente vai trazer um histórico de algumas contas importantes que compõem o balanço, seguido da análise da demonstração de resultado do exercício. Depois nós vamos falar um pouco do orçamento em si do sindicato. Com isso a gente deixa o servidor bem à vontade, com as informações necessárias para fazer um juízo perfeito de valor da atual situação financeira e patrimonial do sindicato. Legal, isso aí. É bom dar esse tipo de entendimento, né? Porque quando a gente fala da parte orçamentária e financeira, né? Isso até eu tinha muitas dúvidas, vira e mexe eu venho e vou recorrer a você sempre, né, Fabrício? O que é financeiro, o que é orçamento, né? A gente às vezes se confunde com essas palavras, parecem sinônimos e muitas vezes não querem dizer a mesma coisa. Então eu acho assim, né? Botar todo mundo na mesma página, né, igual a gente diz. Fala pra gente mais ou menos esses conceitos básicos, eu acho, assim, pra gente conseguir se situar. O que você fala é verdade, porque às vezes muitas pessoas que não conhecem contabilidade misturam a contabilidade com a execução do orçamento. O orçamento é o planejamento todo que é feito, você prepara o orçamento e você executa ele, é o dia a dia que você vai executando aquilo que você previu de gasto. A contabilidade você já envolve muito mais questões técnicas contábeis, de contas, de relatórios, de previsões, de provisões, que você tem que entender um pouco realmente de contabilidade para você analisar uma demonstração contábil. A execução orçamentária é mais simples. Você olha, gastei R$1.000 de energia, né? Foi com energia, já está direto ali, já está claro. Ah, gastei 500 mil com funcionários, por que num ano eu gastei 500 mil, no outro ano eu gastei 400? Teve um aumento aqui de funcionários, teve um aumento de impostos, então você consegue analisar mais basicamente. Já a contabilidade não, já a contabilidade envolve débito, crédito, conta de resultado, contas patrimoniais, e aí você já começa a ter questões mais técnicas. A gente pode, eu só vou passar aqui, mostrar mais ou menos como é que funciona um balanço patrimonial, fazer uma introdução rápida, para a gente poder depois mostrar o balanço patrimonial do sindicato de 2024 e a gente conseguir construir um entendimento razoável para formar uma opinião. Essa aqui é uma estrutura de balanço patrimonial. De um lado, a gente tem o ativo, que são os bens e direitos da entidade. Do outro lado, a gente tem o passivo e o patrimônio líquido. O ativo, ele corresponde ao passivo e o patrimônio líquido somados. Eles têm que fechar os dois. O ativo, ele como podemos ver, ele é a aplicação de recursos. O passivo são as fontes de recursos. É de onde vêm os recursos que financiam as atividades do sindicato. O ativo é onde nós estamos aplicando os nossos recursos. Se nós olharmos aqui no passivo, retirando o patrimônio líquido, no passivo, nós temos o passivo circulante e o passivo não circulante. Nesse caso, nós temos as dívidas e obrigações. São recursos de terceiros. Quais são esses terceiros? Fornecedores, prestadores de serviços, funcionários. Por exemplo, quando o sindicato ou uma empresa deixa de pagar um funcionário durante o mês, fica devendo, ela está se financiando daquele recurso
se financiando daquele recurso para aplicar no ativo. Então, quando uma empresa deixa de pagar alguém, ela está se financiando com o recurso dos próprios funcionários. Isso porque ela, assim, né, dentro da teoria, ela previu que ia gastar com o funcionário. Se ela não paga ele, ela está se autofinanciando, então, por conta disso? Está se financiando, autofinanciando, não diria assim, porque aquele recurso já, cada dia que passa, ela já está devendo o funcionário. Se ela não pagou, se ela nem previu isso, nem fez não provisionou isso, depois eu vou explicar melhor o que é uma provisão, ela está realmente se financiando do recurso que já não é dela mais. Então, ela não estaria nem se autofinanciando, porque esse recurso já nem é dela mais. Né? O fato gerador já aconteceu, o funcionário já trabalhou. O patrimônio líquido, por sua vez, o patrimônio líquido, eles são os recursos próprios nossos. Aí sim, ele é um capital integralizado, são as mensalidades que os sindicalizados pagam, são os recursos que vêm da própria empresa que vão ser posteriormente aplicados aqui no ativo. Então, o patrimônio líquido são os recursos próprios da entidade. E o ativo, como eu já expliquei, eles são onde são aplicados esses recursos que nós vimos no passivo, né? Em todo o passivo, né? O passivo e o patrimônio líquido. Eles naturalmente são aplicados aqui no ativo. A partir daqui, a gente tem uma visão boa para conseguir entender, através dos números que nós vamos mostrar agora do nosso balanço de 2024, como está a situação financeira e patrimonial do sindicato hoje. Nós não vamos olhar o balanço como uma demonstração anual. Ela é uma demonstração que ela é como se tirasse uma foto do sindicato agora. Ela acumula todo o histórico de vida do sindicato. Então, nós não vamos ver lá uma informação, um lucro anual. Nós não vamos ver isso no balanço, nós vamos ver na DRE isso aí, também nós vamos mostrar depois. Mas no balanço não, nós vamos ver todo o patrimônio social acumulado ao longo da vida do sindicato. DRE, o que significa? Demonstração de resultado do exercício, que é onde a gente vai ver despesas e receitas. Agora nós estamos vendo ativo e passivo. Beleza. Então aí ali mostrou, né, como interpretar, né? Sim, eu coloquei isso aqui porque isso aqui é uma coisa que gera dúvida nas pessoas. Por que uma conta de ativo, ela reduz quando ela tem uma entrada de recurso, né? Porque contabilmente a natureza dela é devedora. A gente pode ver, quando ela é debitada, ela aumenta. Quando ela é creditada, ela diminui. É por isso que quando eu falo que quando vai mexer com contabilidade, as pessoas às vezes não entendem muito. Como é que você fala que uma conta de ativo ela vai diminuir quando ela é creditada? Então, se não conhecer um pouco de contabilidade, vai se confundir mesmo. E acontece muito, tá? E a conta de passivo, ao contrário do ativo, quando ela é creditada, aumenta, né? Quando ela é debitada, ela diminui, porque ela é uma conta de natureza credora. Já as despesas e receita é mais fácil. A despesa, quando aumenta a despesa, ela diminui. Quando diminui a despesa, ela aumenta, né? Uhum. E receita, mesma coisa. Entrou receita, ela aumenta. Saiu receita, ela diminui. Ela já é diretamente proporcional à avaliação que a gente faz. No ativo e passivo é inversamente proporcional, a gente pode dizer assim. Então, só para compreender um pouco. Isso acontece porque ele é uma estrutura da contabilidade, não é? Exatamente, é uma estrutura da contabilidade, porque como a gente pode ver, o passivo ele é a origem de recurso. O ativo ele é a aplicação de recurso. Se você está aplicando recurso, você está se financiando de outras fontes para aplicar aquele recurso. Por isso que quando ele entra recurso, ele diminui, ele é debitado, ele não é acreditado. Uhum. Daí vem essa lógica, entendeu? Então, esse aqui é o balanço patrimonial do sindicato de 2024. Agora, depois dessa explicação, a gente consegue ver melhor, a gente consegue entender um pouco. O que a gente tem de recursos de terceiros? De recursos de terceiros financiando o nosso sindicato hoje. Já tivemos muito mais. Hoje a gente não tem quase nada de recursos de terceiros, porque a gente não precisa de se financiar de mercado, de fornecedores, não deixa de pagar funcionários. Hoje nós não precisamos disso, porque o nosso patrimônio social, como nós vamos mostrar aqui, ele suporta muito o que a nossa atividade é realizada hoje. A gente pode ver que o passivo do sindicato hoje, 2023, ele era de 62 mil.
Hoje, aqui, né? Isso aí. Hoje ele é de 65 mil. Isso é muito? É pouco? Para o sindicato é pouco. Porque se a gente comparar que nossa aplicação de recursos, são os ativos, né? Aqui, do lado de cá, do passivo e do patrimônio, são as origens de recursos. Aqui no ativo são as aplicações de recursos. Se a gente considerar que nosso ativo todo, nosso patrimônio todo, ele hoje está na faixa de 6 milhões, e nós temos só de recursos de terceiros 65 mil, nós não temos nada de recursos de terceiros. Menos de 10%. Nós temos, hoje o nosso sindicato, ele é autossuficiente, o patrimônio é próprio dele. Praticamente todo o patrimônio do sindicato hoje é patrimônio próprio. Ele não precisa de captar recursos em mercado de capitais, financiamentos, empréstimos, nada do tipo aí para manter sua atividade. Como nós vimos que se o recurso de terceiro ele é mínimo, naturalmente nosso recurso próprio ele vai ser praticamente o nosso ativo todo, quase. Se a gente vê o nosso recurso próprio, nosso patrimônio superávit acumulado, que são os superávites acumulados ao longo da vida útil do sindicato, hoje ele soma R$ 5.945.550. Então, esse patrimônio social do sindicato, esse superávit acumulado, ele é todo patrimônio próprio do sindicato. Ele não veio de terceiros, né? Esse patrimônio ele vem da gestão, da arrecadação do sindicato que ele faz com seus sindicalizados, né? Principalmente com seus sindicalizados. O sindicato hoje ele realmente tem uma estabilidade patrimonial e financeira absurda, né? E se, por exemplo, se o sindicato um dia quisesse pegar um empréstimo para qualquer determinado fim, ele é um financiamento que ele entraria aqui no passivo, um exemplo. O empréstimo, ele é um recurso de terceiros. Ele não é um recurso que é próprio do sindicato. Então, naturalmente, ele entraria aqui no passivo. A depender do prazo dele, se for um empréstimo para você pagar que está em 12 meses, ele é um passivo circulante, que são dívidas de até 12 meses. Se for um empréstimo para você de longo prazo, aí criaria mais um item aqui, um subgrupo aqui, que seria o passivo não circulante, né? Aí é uma dívida de longo prazo, que entraria ali. Como a gente não tem dívida de longo prazo, né, aparece aqui esse passivo não circulante, que o sindicato hoje não tem dívida de longo prazo, e de curto prazo são esses fornecedores aqui, que são na ordem de 65 mil, porque o balanço ele é gerado no final do exercício, 31 de dezembro. Então, em 31 de dezembro, essas contas ainda não estavam pagas, porque elas estavam dentro da validade de pagamento delas. Posteriormente, elas já foram todas quitadas naturalmente. Em janeiro, por exemplo, já não teria mais essas contas. Teria as contas do mês de janeiro só, entendeu? Como ele é um retrato da situação do sindicato naquela data, no 31 de dezembro do ano, ele reflete isso aí, algumas contas que ainda estavam para vencer. E aonde é que esses recursos estão sendo aplicados? Especialmente os recursos próprios do sindicato, porque recurso de terceiro a gente nem tem quase. Como ele está sendo aplicado? E aí a gente pula para o ativo para a gente entender onde é que estão esses recursos do sindicato. Nós podemos ver aqui que em caixa nós tínhamos em 31 de dezembro R$ 3.429. Por quê? A gente tem em caixa porque despesas que são pagas ali, que tem que ser pagas imediatamente, alguma coisa ou outra, recurso que tem disponibilidade para você utilizar. Mas a gente não costuma manter recurso em caixa. Foi no dia 31 de dezembro que a gente tinha esse recurso. No banco da conta corrente, nós tínhamos em 31 de dezembro R$ 343.026, mas o nosso grande volume de recursos nós mantemos aplicado no mercado financeiro. Nós temos em CDBs, em outros investimentos aplicados, o valor de R$ 4.338.697. Essa aplicação, ela também possibilita uma renda para o sindicato. Então, como esse dinheiro não poderia ficar parado em caixa do sindicato, nós estaríamos perdendo dinheiro. Cada dia que passa, esse dinheiro se desvaloriza, se ele ficar parado, nós resolvemos fazer aplicações com ele. Esse valor aqui, Fabrício, que então quer dizer que em dezembro a gente tinha 3.756.000 e pulamos para 4.300.000. Dezembro de 23. De 23. Então, entre dezembro de 23 e dezembro de 24, eu tive ali
um ganho de aproximadamente 600 mil reais. Exatamente. Quer dizer alguma coisa, né? Você está olhando, na verdade você não olhou o ganho, você está olhando a evolução da aplicação. Nós aplicamos mais, como você está falando ali, nós aplicamos mais 600 mil ali. De onde vieram esses 600 mil? Aí a gente volta naqueles conceitos. Qual é a origem de recurso? Aí nós vamos voltar na origem de recursos aqui, que nós recursos de terceiros e recursos próprios. A gente consegue ver, tá vendo? Como os recursos de terceiros só foram 3 mil reais de diferença, então quer dizer, não foram 600 mil, não vieram de recursos de terceiros. Né? De onde eles vieram? Aí a gente passa para aqui, né? A gente vê que o patrimônio social do sindicato, o superávit acumulado, ele passou de 5.300 para 5.900. Basicamente, bate quase com todo o dinheiro que financiou essas aplicações aqui no mercado. Então, esses 600 mil vieram quase que na sua totalidade recursos próprios do sindicato. Então, assim, resumidamente, da gestão financeira que foi feita, que tem sido feita. A gestão financeira que tem sido feita. Mais para frente, quando a gente mostrar a DRE, nós vamos mostrar que esse superávit acumulado, essa diferença de 600 mil, ele vai ser praticamente o que a gente... É a diferença entre o que a gente arrecadou e o que a gente gastou. Né? Então, quer dizer, hoje a gente gasta menos do que arrecada, mas nem sempre foi assim. Né? Muito pelo contrário. Por longos anos, o sindicato estava gastando mais do que arrecadava. Depois nós vamos mostrar isso para deixar claro como que uma gestão consciente, uma gestão com base nessa premissa de gastar menos do que arrecada, ela pode significar, inclusive, a continuidade do próprio sindicato. E a gente tem imobilizado aqui, que são ativo não circulante. O ativo circulante, gente, só para deixar um pouco mais claro, ele significa recursos que são de fácil liquidez. O sindicato hoje precisou de fazer uma campanha salarial, de fazer uma greve aí, que vai custar 2 milhões. Eu consigo tirar ele rapidamente aqui do ativo não circulante? Não consigo. Porque o ativo circulante, ele não tem uma liquidez rápida assim. Seriam os imóveis? Imóveis. Eles estão aqui. Então a gente não consegue transformar esse ativo aqui em recurso rapidamente. Mas o ativo circulante, sim. O ativo circulante a gente consegue transformá-los em recurso rapidamente e financiar qualquer emergência que a gente tiver para atuar aí bem, né, em prol da categoria. Então essa é a diferença, o ativo circulante para o ativo não circulante. Né? É o grau de liquidez de cada um. Da mesma forma é o passivo. O passivo a gente fala diferente, é o grau de liquidação. O ativo circulante ele tem que ser liquidado mais rápido, que só no período de 12 meses, né? Enquanto o não circulante é de longo prazo. Então, com isso eu acho que a gente consegue mostrar hoje como é que está a situação patrimonial do sindicato. Vocês conseguiram enxergar bem? Eu até pensei quando você falou ali no passivo não circulante, por exemplo, uma aquisição de um novo imóvel pelo sindicato, sim, né? Dependendo da forma como que se dá se for financiado, ele entraria aqui num novo item, né? Com o passivo não circulante, porque a gente pode financiar, por exemplo, esse bem, sim, e aí seria de financiamento a longo prazo, né? Não que às vezes poderia encontrar um imóvel que a gente conseguiria comprar com recursos próprios. Mas de toda forma, assim, deu para entender bem. Assim, exatamente isso. Se fosse o caso, que não é o caso hoje, de realizar a aquisição de um imóvel para o sindicato, caso esse recurso, aí nós teríamos que ver de onde qual a melhor forma de captar esse recurso. Seria através de recursos de terceiros ou seria através de recursos próprios? Então nós temos recursos próprios suficiente para esse imóvel, dependeria da ideia que fosse. Nós não temos, nós vamos precisar de ir ao mercado, nós entraríamos aqui com recursos de terceiros. Por isso essa lógica, recursos próprios de terceiros, origens e aplicações de recursos. Deu para entender bem. Deu, né? Acho que facilita assim, uma visão que melhora muito assim, para o entendimento. Tá certo? Então agora a gente vai passar para algumas telas que a gente vai mostrar
continuar falando do balanço, ainda não vamos entrar na demonstração, a gente vai mostrar aqui um histórico de 8 anos, para mostrar como é que evoluiu aí a situação do sindicato de 2017 para frente. Esse aqui é a evolução do ativo circulante. Isso, né? De quanto que o sindicato tem disponível, pelo que você falou, de forma mais imediata, né, para poder utilizar para qualquer atividade no qual o sindicato tem interesse, né? Isso aí é a evolução do ativo circulante, exatamente o que você falou, Daniel. É o que o sindicato tem hoje para, se ele precisar de se financiar imediatamente para alguma coisa, para qualquer emergência, ele vai ter capacidade de liquidar isso rapidamente, transformar isso em dinheiro para arcar qualquer campanha aí, qualquer coisa que precise fazer. Uhum. A gente tem aqui, a gente consegue ver que em 2017 eram 854 mil apenas. E de 17 para 24, a gente pula aqui... Parece até mentira, né? Mas a gente dá uma alavancada aí de 800 mil para 4 milhões e 700. Porque dentro desse ativo, ele tá o caixa, tá os financiamentos, as aplicações financeiras. Tá o dinheiro que a gente tem em caixa e as aplicações financeiras. Dentro do ativo circulante, todas as aplicações financeiras estão sendo... como a gente aplicou muito recurso, com a nossa gestão gasta muito menos do que arrecada, nesse período todo, nós acabamos aplicando muito recurso e isso faz esse ativo ele dar esse boom aí que nós estamos vendo. De 800 mil de 2017 para 4 milhões em 2024. Se a gente ver aqui, Daniel, a gente pode ver que essa evolução mais forte, ela começa em 2019 para 2020. Uhum. Por quê? Inclusive, de 2017 para 2018, nós tivemos redução. Queda, né? Redução. Nós tivemos queda do nosso ativo. Provavelmente, nós vamos ver depois mais para frente, nesse período o sindicato fechou no vermelho, né? Provavelmente nesse período o patrimônio social diminuiu, que é nosso recurso próprio, e acabou o sindicato tendo que se descapitalizar aí de alguma forma. Então, de 2020 para frente, a gente vê uma evolução aí, que o sindicato passou a ter aumento no seu patrimônio social e, consequentemente, no seu ativo. Essa é uma tela importante, né, para acompanhar, né? Para quem é sindicalizado e quer saber de fato da saúde financeira do seu sindicato, né? Igual aqui no nosso, do Sindijudes, aquela tela é muito importante. Aquela e essa, né? Que também aí são as dívidas, né, crescimento das dívidas, né? Assim, né, que já tem obrigação no curto prazo, né? Pelo que você falou de pagar, né? Em 12 meses, né? Sim. Essa tela aqui é o passivo circulante, são os recursos de terceiros, lembra? Que a gente mostrou naquela... Os recursos de terceiros, no passivo circulante ou não circulante. Passivo não circulante, que seria de longo prazo, a gente não tem. A gente tem algumas dívidas de curto prazo. Lembrando que isso aqui é uma tela que aquela foto que você tira em 31 de dezembro, né? Então a gente pode ver que já tivemos muito mais dívida nesse fechamento do balanço. Em 2017, no fechamento, nós tínhamos 165 mil. Em 2024, hoje nós só temos 65 mil. Mas já tivemos aqui em 2019, por exemplo, 206 mil de dívida quando fechou o ano. De dívida com terceiros. Essas aí são as obrigações que o sindicato tinha quando fechou o ano, né? Naquele ano. Então, nesse ano especificamente, 2024, nós tínhamos 65 mil de dívida com terceiros para pagar. Essa tela aqui é importante. Essa tela aqui, ela representa a evolução do superávit do sindicato. O que é esse superávit? Ele é a confrontação periódica das receitas e das despesas. Só que esse superávit aqui, ele é o acumulado. Ele não é o anual. Ele é o acumulado. É o que o sindicato vem acumulando de déficit ou de superávit ao longo da sua vida útil aí. É importante para ver isso. Ela acumula esses valores de déficit ou de superávit. Nós podemos perceber. Ele é o patrimônio social do sindicato, praticamente, porque o patrimônio social do sindicato hoje, a gente só tem esse superávit ou déficit. A gente não tem outras contas, reserva de capital, a gente não tem capital integralizado, a gente não tem mais isso. O patrimônio social do sindicato hoje ele é exclusivo com esse recurso próprio do sindicalizado. Então a gente pode dizer que essa tela aqui representa
próprio patrimônio social do sindicato, que são os recursos próprios do sindicato. E a gente, vai ser a tônica da nossa apresentação. A gente vai ver. Da mesma forma que o ativo circulante, vocês viram que o ativo circulante ele foi subindo, principalmente, primordialmente, a partir de 2024, ele teve queda aqui em 2018, teve uma queda aqui, 2019 teve uma elevação, depois vou explicar depois melhor porque que teve essa subidazinha em 2019. 2019, na verdade, era para ter fechado no vermelho também. Ele só não teve redução aqui porque em 2019 teve um recurso extra-orçamentário que o sindicato ele auferiu de acordo judicial, que era aquele processo dos sindicatos, aí fez um acordo e acabou tendo um aporte de recursos aí extra-orçamentário, tipo que mascarou, não pode-se dizer assim, o resultado daquele ano, que quando ele era para ter fechado no vermelho, mas ele pareceu que fechou no azul por conta desse recurso extra que entrou. Então, por isso que quando eu falo de fato de 2020 para frente, é por isso, porque 2020 para frente realmente não teve nenhum aporte de recursos extra-orçamentários. Foi com a gestão dos recursos próprios do sindicato, das receitas e a redução das despesas do sindicato. Então, a gente vai ver isso em quase toda a nossa apresentação, porque é o que aconteceu. É o que aconteceu e a gente não tem muita operação diferenciada para mudar isso. E aqui são as nossas aplicações financeiras. Lá naquela primeira tela nós vimos o que a gente tinha em 2024. Aqui nós estamos mostrando como ela evoluiu desde 2017. Ela teve redução em 2018, que o sindicato precisou desfazer de aplicações para bancar o prejuízo que teve no ano. Nesse período aqui, nós vamos ver mais à frente que o sindicato fecha no vermelho. Por isso que as aplicações financeiras ela diminui, porque provavelmente ele tirou dinheiro das aplicações para bancar o prejuízo que teve, né? Em 2019 teve o aumento por conta desse aporte extra-orçamentário, então eles pegaram o dinheiro lá do processo e aplicaram também, na época, a gestão do sindicato. Ela aplicou esse recurso aqui também em 2019, então por isso que teve essa elevação, porque se não tivesse esse recurso extra, teria tido uma queda aqui provavelmente, porque não teria de onde retirar recurso, teria que tirar das aplicações mesmo, que o sindicato não tinha outra... Ele não ia descapitalizar, vender um patrimônio para tirar, sendo que ele ainda tinha algum dinheiro em aplicação, né? Ele ia se valer dessas aplicações mais uma vez, cobrir o furo que estava tendo naquele ano. Uhum. Né? Mas para sorte do sindicato conseguiu fazer esse acordo e não fechar no vermelho mais uma vez aqui em 2019. De 2020 para frente, as aplicações só aumentam porque a partir daqui a gente passa a ter sempre superávit todos os anos e naturalmente a gente não deixa esse recurso em caixa. A gente vai e canaliza ele nas aplicações. E aí a gente vê esse gráfico, essa ascendência aqui que a gente está vendo agora. Então, até na explicação a gente coloca, à medida que o sindicato gasta menos que arrecada, a diferença é aplicada, isso possibilita que a correção de recursos, bem como captação de ganhos na forma de juros e rendimentos. Com isso aqui a gente tem muitos ganhos, né? Depois nós vamos ver quanto que a gente consegue arrecadar por ano em rendimento de aplicações e especialmente nesse período de taxa Selic alta, né? Porque nossos rendimentos, alguns estão vinculados à Selic. Indexados à Selic. E aí a gente passa a ter um rendimento mais alto nesse período. Então, gente, sobre o balanço, é o que eu tinha para falar sobre o balanço. Tirou um retrato do patrimônio do financeiro do sindicato. E a gente mostrou para vocês que o sindicato ele está muito bem, não tem risco algum ficar impossibilitado de qualquer ação, de qualquer iniciativa, emergência que ele tenha por falta de recursos. Ou tenha que captar recursos também no mercado. Nada disso. Tem recursos próprios mais que suficientes para bancar qualquer situação que venha a ocorrer hoje. Concluído o balanço, a gente vai passar para demonstração de resultados e exercício. Esse aí que é o famoso DRE. DRE, né? O que é a DRE? A DRE, basicamente, ela é a confrontação das despesas e as receitas do sindicato. Com que o sindicato gasta, tem despesas,
Quais são as despesas do sindicato? De onde vêm os recursos do sindicato? Né? Ela já não é como o balanço, aquela foto do acumulado, do histórico. Ela é uma demonstração que ela pega do ano corrente. Né? Hoje nós vamos ver quanto o sindicato arrecadou em 2024, quando o sindicato gastou em 2024, com o que ele gastou, se o sindicato teve déficit, se o sindicato teve superávit, né? E aí a gente vai ter noção de como está sendo essa gestão atual nossa, né? Aí, ó, o que foi gasto ainda em 2024 para fechar 2025, isso ainda está fechando, né? Não, aí o que acontece? Só explicando que é bom você ter perguntado isso. A gente vê 2023 e 2024 nessas demonstrações contábeis porque as normas de contabilidade, elas determinam que assim seja feito. Você sempre faz uma demonstração, quando você elabora uma demonstração dessa, você pega o ano anterior e o ano atual o ano daquela demonstração. Então você sempre compara um ano com o outro, você expõe esses 2 anos nas demonstrações. Até para análise são usuários externos, usuários internos, usuários externos, bancos, fornecedores, né? Às vezes alguém quer uma visão comparativa fazer mesmo, um convênio com o sindicato. Pô, vou fazer um convênio com o sindicato, o que eu vou olhar? Ele vai pegar o balanço do sindicato e vai lá olhar, pô, de onde está vindo o recurso desse sindicato? Esse sindicato está todo endividado? Vale a pena eu fazer um convênio com ele? Então a gente acha que não, mas tem usuários que se enxergam isso. O próprio governo, pô, esse sindicato, ele tem condições de pagar seus impostos? Às vezes acha que o sindicato é isento de tudo. Não, mas a sede nossa lá, nós pagamos impostos, né? Então, então tem usuários internos. Um funcionário, por exemplo. Um funcionário, ele quer saber se o sindicato vai ter dinheiro para pagar ele no futuro. Se eu precisar de sair do sindicato hoje, ele vai ter dinheiro para pagar minha rescisão? Eu vou sair com a mão na frente e outra atrás? Você entendeu? Então, ele vai se valer dessas informações para tomar as decisões dele. Essas informações também todas a gente encontra no site, né? Sim, tá lá no site, né? Sim. Até para quem precisar, tá aqui na tela, mas, por exemplo, a própria DRE, ele tá lá no site. É só você clicar lá no menu, tem o transparência lá. Então, lá tem todos os documentos, esse que o Fabrício está apresentando atualizado trimestralmente. Atualizado trimestralmente. Inclusive, tem informações mais detalhadas lá, que quem tem um interesse, como o Fabrício falou, muitas vezes, o próprio até sindicalizado, ele quer acompanhar a saúde financeira do sindicato, ele já disponibiliza e coloca lá nessa parte de transparência, tá? Menu transparência. Exatamente, Daniel. Nós criamos esse portal de transparência porque quando nós chegamos no sindicato nós vimos que não tinha isso, né? E às vezes nós mesmos tínhamos dúvida de como estava. Nós tivemos dúvida, cadê o balanço do ano passado? Cadê o balanço de 2 anos atrás? Cadê a demonstração de resultado de 3 anos atrás? Então, para o sindicalizado nunca mais ter esse tipo de dúvida, e a gente espera que isso seja uma continuidade para as próximas gestões, nós criamos esse portal e ele é cada trimestre atualizado com todos os demonstrativos contábeis e orçamentários do sindicato. Nós colocamos lá o orçamento aprovado na AGO, quando a AGO aprova o orçamento anual, o orçamento de 2025, a gente já vai aprovar ainda na próxima AGO. A gente, em menos de 30 dias, nós já publicamos ele no portal, né? Quando a cada trimestre, quando a contabilidade fecha os balancetes trimestrais, ela nos envia, demora aí cerca de 15, 20 dias para ela fazer os fechamentos contábeis todos, ela nos envia esses balancetes trimestrais e nós publicamos no portal de transparência, está lá. A cada ano, quando a contabilidade fecha esses balanços, essa DRE, logo em seguida que ela nos encaminha, ela pede depois do fechamento do ano, uns 2 meses para fechar essas demonstrações. Imediatamente a gente publica no sindicato. A execução orçamentária do sindicato, né? Que ela é mais dinâmica, a gente tem mais controle, não está muito com a contabilidade, né? A cada trimestre nós também fazemos o fechamento dela e publicamos
no portal. Então, hoje, os usuários, todos os usuários internos e externos, especialmente os sindicalizados, que tiverem dúvida sobre alguma informação dessa que a gente está passando, é só ir no portal de transparência e retirar lá a sua dúvida. Quem não sabia, né, já está lá agora, está informado que todas essas informações estão lá. Exatamente. Mas vamos lá, então, dando continuidade, Fabrício, aí. Então, quando surgiu essa DRE, o 2024 ali seria mais uma previsão e o 23 o que de fato ocorreu. Isso? Não. O 23 foi o que... O 23 ele corresponde às receitas e às despesas do ano de 2023, do exercício 2023, e o 24 ele também já corresponde às despesas e às receitas de 2024. Entendeu? Como eu falei, Daniel, essa demonstração, assim como o balanço, ela é fechada em 31 de dezembro. Uhum. Inclusive está aqui, ó, em 31 de dezembro. Como ela é fechada em 31 de dezembro, então ela já representa o que já ocorreu mesmo. Já aconteceu nesse ano todinho. Né? Entendi. Então, o próximo, então, agora, ele vai entrar o ano de 25 e 24 ali. Quando nós concluímos o ano de 2025, nós vamos também fechar o balanço e a DRE de 2025, que vai ter informação de 24 e 25. Entendi. Exatamente. A cada ano ela traz o ano anterior e o ano que aconteceu, o ano corrente. Corrente, né? Legal. E então, vamos lá. Do lado da direita aqui da tela, nós temos as despesas e o superávit. Do lado da esquerda nós temos as receitas. Então aqui a gente consegue enxergar com o que o sindicato gasta os seus recursos, né? Podemos ver que nós temos despesas gerais e administrativas, despesas de pessoal, despesas financeiras, despesas tributárias, depreciação e amortização. E também nós temos ali o superávit ou déficit do exercício. Nesse caso, a gente vai ver o superávit ou déficit, se a gente gastou mais. O superávit aqui sim, nós vamos ver dentro do ano se nós gastamos mais ou menos do que a gente arrecadou. A gente pode ver ali que nós temos lá, despesas administrativas, nós tivemos um aumento nas despesas administrativas gerais, nós tivemos as despesas de pessoal, uma redução. Despesas financeiras, nós temos poucas despesas, que é despesas bancárias, algumas coisas ou outras. Alguns impostos e despesas tributárias que a gente paga. Nós temos despesas correntes na ordem de 3.605.000, enquanto as nossas receitas correntes são na casa de 4.232.000. Então, comparando uma com outra, nós vamos ter o resultado aqui do exercício. O resultado do exercício, desse exercício de 2024, foi um resultado positivo, um superávit de 628.000. Em 2023, a gente vendo aí, ó, que em 2023 foi até um pouco mais, nós tivemos 713.000 de superávit. Né? Então, a gente mantém um histórico de gastar sempre menos do que arrecada e ter essa condição de atuar se precisar. De onde vem esses recursos do sindicato? A gente passa para cá para o lado das receitas, que a gente vai ver que os recursos do sindicato, nós temos aqui repasses mensais. Esses repasses mensais são as contribuições dos ativos e dos inativos, dos sindicalizados, ativos e inativos. Então, as contribuições de 2024 foram na casa de 3.641.000. Esses extraordinários que nós estamos vendo aqui são de processos judiciais. O sindicato ganha o processo em prol dos servidores, promoções, plantões. Como isso era vencimento, por exemplo, a promoção é vencimento. Tem aquele recurso que é 1% do sindicato. Aí, quando esse recurso entra na conta do sindicato, nós lançamos em recuperações de despesas. Outra informação importante que a gente tem que passar aqui da Receita, a gente olhando aqui, foi aquilo que eu falei com você. Essas aplicações, como ela vem aumentando, nós vamos ver agora o que ela está... Quanto que ela representa, de ganho, de rendimento dessas aplicações, nós vamos ver nesse quadro aqui. E está aqui, está bem especificado aqui, rendimento de aplicações. Nós tivemos 426.000 de rendimento, só de aplicações, em 2024. Em 2023 tivemos 409. Mas hoje o sindicato não fica parado, ele fica ali rendendo. Então, por isso que o sindicato às vezes fala, está gastando menos do que arrecada, está gastando menos do que arrecada. Por que vocês conseguiram fazer isso de repente? Vocês entraram em 2020, quando o sindicato só fechava no vermelho, e de repente vocês conseguiram. É todo um trabalho de
de aplicar o dinheiro no lugar certo, guardar o recurso, não deixar o recurso parado. É trabalho de você rever contratos, sabe? Contratos que demandam tecnologia, por exemplo. Você mesmo sabe melhor que eu, Daniel. De um dia para o outro, a conta da Vivo, ela tá lá prontinha para você ligar para lá e pedir para baixar. Porque já tem tecnologia nova lá, você costuma pagando aquela conta, se você não liga lá para eles vão continuar te cobrando uma conta mais alta a vida toda. Sim. Então, esses foram só um exemplo, mas assim, muitos contratos funcionam assim. Prestador de serviços de longo prazo, tem que rever. você tem que, de vez em quando, você sentar e renegociar com eles, rever esses contratos com eles. Sim, com certeza. Isso ajuda muito. Além disso, é claro, um fator que foi determinante também foi a questão da busca pelo sindicalizado. Se a gente pegar nesse período, acho que nem trouxe essa tela, se a gente pegar nesse período, de 2020 para frente, nós aumentamos em muito os sindicalizados. Porque aqueles que não eram sindicalizados, eles não eram vistos como potenciais clientes nas gestões anteriores. Eles simplesmente eram deixados de lado. Se eu tenho que uma ação de promoção, por exemplo, eu só vou procurar o sindicalizado. Então, pessoas que não eram servidores que não eram sindicalizados estavam perdendo o direito sem saber. Estavam nas suas casas, sem ter informação nenhuma, tendo processos prescritos, deixando de receber. E a partir disso, de uma visão holística que a gestão teve, passou a dar uma atenção especial para essas pessoas, eles passaram a sindicalizar. De forma que hoje a gente tem mais de 2.800 sindicalizados no sindicato. Então, isso essa diferença toda na arrecadação passa por isso também. Foi muito importante essa atuação. Sim, com certeza. Né? Essa atuação, além lógico, né, do resultado positivo nas causas, né? Que se não tivesse resultados positivos, também essas pessoas não continuariam, né? Não continuariam, né? Então, isso aí não pode deixar de falar, que o trabalho do jurídico é muito bem feito. Então é isso, gente. Aqui, vamos dizer assim, que é mais básica um pouco essa demonstração, que são despesas e receitas. Despesas estão ali, as despesas do sindicato, o superávit ou o déficit, se ele fechou no vermelho, nós vamos ver aqui, vai ficar claro, não tem como você correr disso, que se você arrecadou, teve receita, e você gastou mais do que você arrecadou, esse déficit aqui vai ser vermelho, não tem jeito. Vai ser negativo, vai ser déficit, né? Vai ser déficit. Esse superávit ou déficit de exercício vai ser déficit. Agora, se você arrecadou e gastou menos do que você arrecadou, ele vai ser positivo, vai ser superávit. Então, isso aqui é mais básico de olhar. O servidor pode pegar, se quiser tirar uma conclusão, pegar o de outros anos e ver como ele é mais simples de olhar e ver. Vai direto no superávit aqui e olha. Esse ano foi o quê? Foi déficit? O sindicato gastou menos do que arrecadou? É só olhar. Ele vai estar ali ou vai estar... Esse não vai estar negativo. Ele pode estar entre parênteses. Quando ele está entre parênteses, ele está negativo. Ele é negativo. Na contabilidade é assim, quando ele está entre parênteses, ele é negativo. Então, não tem como errar. Pega a DRE e olha. Se tiver negativo é porque o sindicato gastou, não geriu bem, na verdade. Gastou mais do que arrecadou e isso é, como eu falo, é caixão e vela roxa, né? É caixão e vela roxa. É porque, pensando até como sindicalizado, às vezes fechar um ano no vermelho é até dependendo do que ocorreu. Por exemplo, igual passando pela pandemia, né? É um ano que muitas vezes poderia ter fechado no vermelho, justificável. O problema maior que eu vejo é persistir em vários anos, né? Continuando no vermelho, tem uma tendência ali que tá difícil e não melhorar. Isso aí é uma coisa que é complicada, né? Não, é verdade. Você tá dizendo, o que você está falando é tão verdade que nós temos uma tela no final da apresentação que nós vamos mostrar. Deixamos para a última tela que nós vamos mostrar nessa apresentação. Expor, né? Expor exatamente o que você está falando. O que isso pode significar a longo prazo para a entidade? Ela pode significar a morte, o encerramento das suas atividades, né? E nós vamos mostrar como isso evolui e onde ele pode chegar se essa conduta não for estancada no momento certo. Agora, você falou da pandemia. Por incrível que pareça, nós entramos em 2020, nós pegamos toda a pandemia, né? Mas nós não fechamos no vermelho em nenhum momento, mesmo com pandemia. Mesmo o tribunal, ele suspendendo promoções, suspendendo reajuste, suspendendo tudo, nós conseguimos fechar no azul
em todos os anos. E nós vamos ter uma tela aqui para frente que nós vamos mostrar que ele tem aquela tela que a gente mostra esse superávit do exercício aqui, naquela evolução de 8 anos. Nós vamos mostrar aqui, ó, a evolução das receitas. Essa tela que a gente mostra a evolução das receitas num decote aqui de 8 anos. 2017 para 2018, tá vendo? O sindicato arrecadou, teve uma queda absurda aqui na receita, tá vendo? Nas suas receitas. Eu não consegui identificar muito bem porque o sindicato teve essa queda toda na receita nesse período. Eu não analisei bem. A gente vê que de 18 para 19, em virtude daquela receita extra orçamentária, ele teve uma recuperação, senão ele fecharia. Não seria tanto, mas não fecharia aqui, não teria diminuição, não teria diminuição, mas o crescimento seria menor. De 2020 para frente, que a gente pegou a pandemia, 2021, nós continuamos crescendo com nossas receitas, tá vendo? Nós tivemos filiações, sindicalizações, nós tivemos recursos de financeiros também, de rendimentos, então nossa receita permaneceu subindo. Ajudou também muito além das filiações, o que ajudou muito esse crescimento, contribuiu muito para esse crescimento, foram as promoções que a gente conseguiu implementar, né? Nós conseguimos implementar as promoções de 17, 18, 19, 20, 21. Então, as promoções, quando elas são implementadas, elas colaboram muito com a nossa arrecadação, que é 1% do vencimento. Naturalmente, quando tem uma promoção, a gente tem também um acréscimo na receita. Então, a gente vê que, mesmo em 2020 e 2021, que a gente não teve promoção, ainda assim nós tivemos acréscimo nas receitas. Aqui, Daniel, aqui, ó, Adriano, essa tela aqui, ela é importante, foi aquela que você perguntou. Como é que o sindicalizado vai saber se está tendo lucro ou tendo prejuízo? Ele vai pegar a DRE, demonstração de resultado do exercício, e vai direto naquela lá, superávit ou déficit, naquela conta que está lá, na demonstração. O superávit ou déficit é justamente a diferença entre o ativo, entre a receita e a despesa. Faz essa continha básica. A receita emenda a despesa vai ser igual o déficit ao superávit. A conta matemática básica. Aqui a gente pega o histórico de 17 para frente e a gente vê, aqui vai confirmar o que eu falei. Em 2017, o sindicato gastou tanto além da conta que foram quase R$400 mil de negativo. Se a gente pegar a DRE, nós vamos ver que na DRE de 2017... Esse valor de R$393 mil. E se a gente for para o balanço, a gente pode analisar os dois relatórios juntos. Se a gente pegar a DRE e ver que tivemos 393 mil negativos, se a gente for para o balanço e verificar também de 2017, a gente verificar a conta lá do capital próprio do sindicato, o patrimônio social do sindicato, nós vamos ver que ele teve redução. Porque isso aqui impacta diretamente lá no patrimônio social. Também nas aplicações financeiras. Se a gente ver, podemos comparar também, a gente pode partir daqui fazendo várias análises. A gente vai ver que dessa tela aqui, desse prejuízo, desse déficit aqui, dessa má gestão aqui, a consequência foi no patrimônio social do sindicato e foi na redução também das aplicações financeiras do sindicato. O sindicato estava se descapitalizando. Em 2018, tá vendo? Outro negativo. 122 mil no negativo. As mesmas consequências. A gente for lá no patrimônio social do sindicato, você vai perceber uma queda basicamente nesse valor. Se você for nas aplicações financeiras do sindicato, como ele não tinha de onde tirar recursos além das aplicações, você vai ver também uma queda nas aplicações do sindicato. Aqui, em 2019, vocês estão vendo que eu coloquei em amarelo, porque nesse quadro eu coloquei aquela observação. Ficou mais fácil de fazer aquela observação do recurso extra orçamentário que entrou. Até fiz uma observação aqui. Eu tô vendo aqui, foi R$787 mil de... Sim, do acordo. De crédito. Foram 2 processos que teve acordo em 2 processos judiciais que eles representaram esse aporte aí. R$787.371. Esse aporte. E se a gente pegar, tá vendo aqui, subtraído 600, foi 600, nós teríamos aqui 187 mil negativo. Você consegue... Só não ficou negativo por causa dessa... Você fez a lógica rápida. De exatas, né, você consegue ver logo. Né?
porque seria ali, né? Se entrou positivo isso aqui, ali tá 600, era a diferença, negativo, né? 187 mil, tava 187 mil negativo, então, né? Basicamente isso aí. Aí entrou esse dinheiro, dos 187 mil negativo, pulou para 600 mil positivo. Isso aí, dos 780 mil, ele absorveu o negativo que ia acontecer, naturalmente, daquele ano, e considerou um superávit de 600 mil. Né? Só que esse superávit ele não representa dos recursos orçamentários. Se a gente pegar o orçamento no começo do ano, vai ver que isso não estava previsto lá como arrecadação. Entendi. Né? Porque ele foi eventual lá, foi no meio do ano, ele não foi orçamentário. Um exemplo, por exemplo, era se uma coisa que às vezes o pessoal até discute, né? E vem em grupos aí discutindo, a venda da sede social. Ele seria um recurso extraordinário dessa forma, né? Se decidirem agora, por exemplo, no percurso de 2025, que poderia vender lá, ele é um valor orçamentário, no caso, que não estava previsto, né? Porque a gente não pensou nessa situação. Então teria aí um crédito, né? Seria crédito nesse caso, né? É um valor adicional de entrada de recurso, né? Igual está escrito aqui, pela venda de lá, né? Seria algo nesse sentido. Exatamente. Quase que igual ganhar uma loteria, né? Sei lá, alguma coisa do tipo. Como você falou, a gente não tem orçamento, a gente não tem previsão desse tipo no nosso orçamento, jamais. Até porque nós temos a condição hoje de estabilidade tão forte que a gente não precisa nem de pensar nisso, né? Se deu uma situação esporádica aí, né? Se fosse o caso tal, seria exatamente essa aí que você falou, né? Nós teríamos ali uma redução no nosso ativo, que no ativo permanente, que nós não teríamos mais aquele patrimônio, né? Mas teríamos, em compensação, um aporte lá no patrimônio social. Um compensa o outro ali, no caso, porque... Na verdade, não é no patrimônio social, na verdade, você ia ter no caixa, né? Depende de para onde esse dinheiro ia. Se você vai adquirir outro imóvel, ele volta para o imobilizado. Se você simplesmente receber o dinheiro e deixar na conta, ele vai para a aplicação ou ele vai para o caixa. Não é nem o patrimônio social. O patrimônio social se mantém, porque esse dinheiro ainda continua sendo do sindicato. Né? Ele só mudou a forma, né? Só muda a localização dele no local ali, né? Nós podemos ver aqui que de 2020, podemos falar de fato, né? De 2020 para frente, nós tivemos 743 mil ali de superávit em 2020, gastamos menos do que arrecadamos. 2021, 465 mil. 2022 foi nosso ápice, olha lá, 815 mil reais de superávit. 23, 713 e 24 agora, nesse ano, 628. Então, durante a pandemia, 20, 21 aqui, 22, não sei, 21. 2021. Pegou 2021 aqui, nós ainda assim nós conseguimos manter os gastos, gastar menos do que arrecadamos. Conseguimos manter, você se ajusta, você aperta, você toma algumas medidas para os gastos e você segue. Então a gente consegue com isso acumular superávites ao longo da nossa gestão. Para ver isso aqui é lógico, eu coloquei em gráfico, que eu peguei todas as demonstrações dos anos anteriores e fui fazendo um apanhado para a gente demonstrar em gráficos, porque fica melhor para a gente visualizar. Por que nesse ano teve prejuízo? Porque nesse ano teve um movimento grevista no ano, beleza, gastou demais, não sei o quê, maravilha. Nesse ano também teve movimento grevista, ou foi outra coisa, ou foi o quê? Teria que analisar os anos para trás para ver. Mas a gente não entrou nesse mérito, nós estamos aqui só mostrando a evolução, como estavam os gastos dos sindicatos. Nesse gráfico especificamente, as receitas e as despesas, confrontando despesa e receita. Nós estamos confrontando despesa e receita. Interessante isso aí. É bom, né? Isso aí é legal saber. Sim. Esse material aqui, esse especificamente, né? Esse não está no portal de transparência nosso lá. Vai ser disponibilizado para quem quiser acompanhar e ver isso aqui? Podemos disponibilizar sim na matéria. A gente pode fazer depois uma matériazinha, né, com a questão da saúde financeira do sindicato. Sim. E disponibilizar, porque... Quanto à transparência também. Inclusive é dado público, né? Tá tudo no portal. Porque aqui tá de forma consolidada, né? Igual você falou, né? Fica fácil de ver, às vezes eu procurar alguma coisa que eu queria especificamente, né? Igual você falou, quero ver, porque
de 20 para 21 gastou-se então um pouco mais, porque o ano ficou negativo. Sim. Como é que se deu em 19 essa entrada de recurso? Então a pessoa ele já consegue, por exemplo, ter uma visão mais ampla, né? E consegue ir direcionada às vezes no que ela tem o interesse de procurar. Consegue. Eu, como sindicalizado, acho importante até conhecer isso aqui, ver, ter, igual você falou, essa foto aqui é muito importante para mim. Claro. Porque aí eu, como sindicalizado, também me sinto mais pertencente até à própria instituição. Sim. Porque se eu consigo acompanhar e ver ali direitinho como é que está se dando, consigo cobrar mesmo de forma mais efetiva, né? Porque o que está acontecendo, né, de gastos, isso é muito importante. Se o sindicalizado não tiver condições de olhar um balanço, poxa, eu não conheço de contabilidade, eu não conheço de números, eu não tenho condições. Vai nesse demonstrativo de resultado de exercício, só olha o superávit ou déficit, que você vai saber pelo menos se a gestão do sindicato está gastando mais do que está arrecadando. Sim. Se ela estiver gastando mais do que está arrecadando, você vai lá e pergunta: por que você gastou mais do que arrecadou esse ano? É básico que você vai fazer. Agora nós vamos partir para o orçamento. O orçamento é o planejamento em si do sindicato. Tem uma arrecadação prevista para o ano de 2024, vou falar de 2024, eu tenho uma arrecadação prevista para 2024, eu tenho uma despesa fixada para 2024 para fazer também. Até aproveitar, Fabrício, já está falando aí, né? Agora a gente falou da parte contábil, né? Financeira, até acho uma forma mais simples de colocar o passado, né? Ali já aconteceu, já está gravado na pedra, né? Vou brincar assim. Isso aqui, quando começa, na verdade, porque aqui está o de 2024, mas seria o que ainda nem aconteceu, né? Sim. Aqui é o que eu estou imaginando, vou colocar a palavra imaginando, mas é por isso que vai para planejamento, né? A gente, assim, espera que ocorra, né? Que a gente gaste isso e que arrecade isso. Mas, assim, igual falamos da pandemia, né? Sim. Nada impediria de que aconteça algum tipo de calamidade. Muitos servidores se desfiliem, ou o sindicato aconteça alguma coisa que tem que gastar em uma obra na sede social, ou inesperada, né? Inesperada, de valor expressivo, né? Então, assim, a gente aqui, claro que ninguém tem bola de cristal, né? Não tem como adivinhar. A gente coloca dentro do que é conhecido, né? Exatamente. Normalmente é baseado no orçamento aprovado do ano anterior, com correções, né? Executado. Né? Então, a gente pega, né, entre o previsto e o executado, isso aí. Coloca ali as correções inflacionárias, né? Previsões, inclusive, um pouco até assim, eu estou falando de forma simplificada, mas tem coisas que é um pouco mais complexas, como atividade, funcionários, né? Acordo coletivo com o sindicato dos funcionários para ver quanto que vai ser de reposição estatutária para eles, enfim. Então aqui a gente está pensando aqui no caso, né, não é mais o futuro, mas seria o que é o futuro, que a gente espera que ocorra dentro de uma parte conhecida, né? Sim, exatamente isso. O orçamento, ele é o planejamento do sindicato para aquele exercício. O orçamento, ele é anual. Como ele é um planejamento, ele é prévio. Então, como ele é prévio, ele é uma expectativa do que a gente pretende trabalhar no decorrer daquele ano. E como você falou, a emergências, caso fortuitos, força maior, qualquer tipo de imprevisto pode acontecer. Tivemos pandemia, tivemos tudo. A gente talvez, às vezes, no meio do caminho, nós precisaremos, de alguma forma ou de outra, desviar um pouco a rota para ajustar e não incorrer naqueles gastos além da arrecadação. Nós temos que acompanhar a arrecadação mensal e acompanhar mensalmente os gastos para você não incorrer nesse erro de gastar mais do que você ganha. Então, aqui, de fato, você tem que fazer um acompanhamento mês a mês para você não se perder. Quando acontece uma
um imprevisto desse, igual nós citamos aqui, pandemia, tem várias medidas que você pode tomar, tá entendendo? Você pode limitar alguns gastos que você tem no dia a dia, né? Gastos que você tem, você pode reduzir vários gastos. Você tem todo um trabalho que você pode fazer. Esse é o orçamento aprovado de 2024, que nós tivemos autorização do sindicalizado para gastar em atividade sindical 1.300.000, com manutenção do sindicato 884.000 e com o pessoal 1.805.000. De onde vem esse valor, gente? De onde vem esse valor? Como o Daniel falou, esse valor ele não é aleatório. Esse valor ele é baseado no histórico orçamentos anteriores. No histórico de orçamentos anteriores. A gente pode via de regra são 3 orçamentos anteriores, mas você pode pegar de um período maior. Você pode fazer da forma como você achar melhor, que você achar mais segurança para fazer isso. Nunca ele vai ser exato. Não tem como você fazer um planejamento exato, né? É humanamente impossível. Então, mas a gente faz de forma que nos permita atuar. E por que ele é aprovado assim em ação, atividade sindical, manutenção e pessoal? Porque essa é a técnica demandada pela contabilidade, de que o orçamento ele seja aprovado em nível de categorização. Ele não vai em nível de elemento de despesa. Você imagina se eu coloco aqui para... Atividade sindical, camisa. Fazer camisa. Atividade sindical, camisa. E eu não faço a camisa? Eu preciso de fazer, não. Eu coloco 50 camisas. Aí eu tenho 5 movimentos, eu preciso de fazer 250 camisas. Eu vou ter em cada movimento que voltar e fazer uma AGO para aprovar de novo, camisa. Isso inviabiliza qualquer gestão, você engessa qualquer gestão. É por isso que, sabiamente, a contabilidade, ela indica que o orçamento ele é aprovado em nível macro, atividade sindical. É lógico, se eu for fazer, vamos botar no seu exemplo, camisas que ultrapassem 1.300.000, eu não vou conseguir, porque a minha autorização para trabalhar atividade sindical é limitada a esse valor. Eu não posso passar disso sem pedir nova autorização à AGO. A partir daí, eu teria que voltar, no caso, no nosso estatuto, nem fala que é autorização à AGO. Eu teria que reunir o Conselho Deliberativo para pedir uma autorização de crédito. Gastar além daquilo ali. Para gastar além do que foi aprovado na AGO. Deixando claro, né, Fabrício, que isso aí é uma autorização de gasto. Não significa que vai ser gasto esse valor. Exato. Entendeu? No caso, os sindicalizados nos dão vamos dizer assim, a autorização para gastar até esse limite. Sim. Mas com responsabilidade. Sim, com responsabilidade. Que depois, na apresentação dos gastos na AGO, é que a gente vai dizer quanto realmente a gente gastou. E com o quê? E com o quê? Isso. Você falou bem. Além da autorização do gasto, nós temos a receita. A gente pode arrecadar menos ou arrecadar mais do que a gente previu. Pode acontecer. Se eu colocar na previsão de arrecadação que vai ter 3 promoções, vai ter uma promoção esse ano e a promoção não vem, naturalmente a minha arrecadação pode ser frustrada. E aí o que eu faço? Eu tenho que limitar a despesa, limitar empenho. Se chama limitar empenho. Então você tem que ter todo esse acompanhamento da arrecadação para você atuar na hora certa. Senão você nem enxerga que você está. Você só vai ver lá no final, quando você fechar lá a DRE, que você vai ver que você fechou no prejuízo. Se você não acompanhar mensalmente a execução do orçamento. Entendeu? Então você pode ter dificuldades na hora da arrecadação e você também pode ter gastar além do que você previu, se você não acompanhar mensalmente. Entendeu? E é importante. Aí você me pergunta, mas e como é que o sindicalizado vai saber com que você está gastando, pelo menos? Porque ele precisa saber. Ele te deu essa autorização, mas ele precisa saber. E aí a gente vai... E aí agora eu vou mostrar como o sindicalizado ele acha isso. Embora essa autorização ela seja a nível macro, aí quando a gente tem essa autorização, nós começamos a executar o orçamento. Quando vira um ano, a gente começa a executar o orçamento. Né? Vai executando o orçamento.
A cada trimestre, como eu falei no começo da apresentação, a cada trimestre nós pegamos essa execução orçamentária a nível de elemento de despesa, aí o sindicalizado vai ver lá quanto gastou com água, quanto gastou com ordenados e salários, quanto gastou com o 13º de funcionários, quanto gastou com advogados. A cada trimestre nós pegamos a execução orçamentária do sindicato, abrimos ela todinha e colocamos no portal de transparência. Que aí o sindicalizado, qualquer um que precise de informação, ele vai lá no portal e vai pegar lá detalhado todos os gastos. Além desse detalhamento todo da execução que a gente coloca lá, a cada trimestre também nós colocamos o balancete. No balancete não tem nível maior de detalhamento. Só que o balancete já é um relatório contábil, tem que ter um pouco mais de conhecimento contábil para analisar, que você pode ver contas de passivo, contas de resultado, você às vezes pode ver um valor se repetindo de um lugar e outro, e você não sabe, porque às vezes o sindicato faz uma provisão. O que é uma provisão? Uma provisão, ele se prepara, ele reconhece uma despesa quando ela incorre realmente, mas ele não paga imediatamente, ele está se preparando para pagar no futuro. Então, contabilmente, ele já se garante que ele vai ter condições de pagar aquilo no futuro. Então, ele faz uma provisão. Por exemplo, um funcionário. A partir do momento que o funcionário trabalhou, a boa contabilidade, o que ela faz? Cada dia que ele trabalhou, eu já provisiono, já reconheço uma despesa contábil lá, de 13º, uma despesa de salário, uma despesa de alimentação, uma despesa de FGTS, de tudo. Por quê? Porque eu estou me preparando contabilmente, já estou reconhecendo aquilo, contabilmente aquele débito já está constando para mim, mas financeiramente eu só vou pagar ele no final do mês. Então, você pode ver esse lançamento duas vezes. Você pode ver ele no passivo e você pode ver ele depois na despesa como uma despesa de pessoal. Ordenados e salários. Então, se você não souber interpretar isso no balancete, você pode achar que tá tendo dois gastos aqui referente à mesma coisa. Né? Mas, então, o balancete tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de olhar. Mas na execução, não. Na execução orçamentária, é direto. Tem água? Foi o que gastou com água. Nos 3 meses. Inclusive, a gente bota mês a mês. A gente não bota lá 3 meses, um valor único, não. A gente bota lá janeiro, fevereiro, março. Pá. Depois, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Entendeu? E assim vai. Então a gente vai botando mês a mês até chegar no final do ano que a gente coloca lá a execução vai empilhando, de 12 meses. Dá os 3 mais os outros 3, aí os 6 mais os outros 3, né? Até completar os 12 meses, né? Exatamente. Sim, legal isso aí. Então a gente tem que ficar bem claro isso. Embora aqui esteja a nível macro, mas a gente disponibiliza no portal o nível de detalhado. Aqui, ó, esse quadro aqui eu trouxe justamente para a gente... Eu peguei os orçamentos aqui, a execução orçamentária de 2020 para frente. Isso aqui eu fiz ontem, eu fiz rápido, eu peguei um período menor, porque eu fiz ontem, me deu a ideia de trazer ele para mostrar. Para mostrar como a gente conseguiu de 2020 para frente gastar menos e arrecadar mais do que estava previsto. A gente faz aquela previsão inicial e a gente mostrar também como nós jamais precisamos de abertura de créditos suplementares, né? Porque ela só seria necessária se a gente gastasse mais do que foi autorizado na GO. Sim. Né? Como a gente vai mostrar aqui que a gente jamais gastou mais do que foi autorizado. É lógico até, né? Se eu não vou gastar, eu não tenho Não tem autorização para uma coisa que eu não vou gastar. Se eu não gastar, está sobrando. Entendido, né? Sim. Em 2020, ó, aqui depois você vai ver que de 2022 para frente muda o tipo de... Porque nós reformulamos a forma de exibição. A forma de exibição, né? Pegamos mais, alinhamos mais com o que está no estatuto. Nós fizemos um alinhamento. Despesas gerais. Tá vendo que nós tínhamos no orçamento, é o que foi aprovado, e o incorrido é o que nós executamos durante o ano. Nós executamos 65% do que nós tivemos de autorização. Então, quer dizer, nós tínhamos uma autorização de gasto e gastamos 25% a menos do que estava autorizado para a gente gastar. Nesse ano aí, a gente vê que
a economia de despesa ela é maior porque era pandemia e nós tivemos mais precauções, né? Nós acabamos tomando mais precauções. Então a gente vai ver que ó, é 75%, né? E nossa receita estimada, pouco a mais, não foi nem muito a mais, tá vendo? Nós quase que nós acertamos certinho o que a gente previu de arrecadação, né? Para 2020. A gente previu ali 2.450.000. Sim. E foi 2.488.000 e 1%, 1,57 só. Então foi bem próximo mesmo, né? Aqui a gente pode chamar de economia de despesa e aqui a gente pode chamar de excesso de arrecadação. Somando esses dois, somatório disso, é o quanto que ele sobrou. significa lá nosso Superávit ou déficit. A gente consegue daqui enxergar lá e também significa lá no nosso capital social. Ele impacta diretamente lá. Aqui, nosso 2021, tá vendo? 88%, nós gastamos menos do que nós tivemos de autorização para gastar. Jamais nós gastamos além do que nós somos autorizados a gastar. Muito pelo contrário. Nós sempre gastamos menos. E em contrapartida, nos arrecadamos muito mais. Nós tivemos que, nesse ano aqui, fazer uma previsão subestimada, vamos dizer, mais precavida por conta da pandemia, né? Então nós fizemos uma previsão mais precavida para tomar cuidado. Porque por que a gente faz uma previsão mais precavida? Porque o orçamento, ele tem que ser equilibrado. Eu só consigo prever gastos se eu tiver uma previsão de receita. Então, se eu tenho uma previsão de receita mais precavida, naturalmente, eu vou ter que me adequar nos gastos. Eu não vou conseguir prever mais gastos que aquilo, não. Então, você pode usar essa técnica para você não deixar que as áreas demandem muito gastos além do que você está imaginando que pode acontecer durante o ano, né? E então, a gente pode ver que acabou que a receita ela foi acima do esperado. Para 2022... A gente ali foi... A receita foi bem maior. A receita foi bem melhor, né? 22%. 2022, acho que foi o período da implementação das promoções, né? Tivemos mais de uma promoção, né? Implementada aí, né? Foi as promoções que foram implementadas. Foi 19, foi 19, 17, 19, né? Acho que foi 19. Nós tivemos as promoções implementadas 21. todo nesse período. A gente não teria como a gente... Porque na verdade foi entre um ano e outro, né? A gente não teria... porque pega no finalzinho, acaba refletindo no outro ano e no ano inteiro, né? E aí a gente não teria como prever exatamente isso as implementações, no início do ano, né? As implementações todas, né? Então a gente acabou tendo uma arrecadação alta aí. E a gente vê, ainda que não tivesse essa arrecadação, nós não teríamos problema. Porque nós gastamos menos do que estava autorizado. Ainda assim, nós não extrapolamos o que estava autorizado para gastar. A gente só melhorou o superávit aí nesse caso. Ainda que a gente não tivesse esse excesso de arrecadação, nós teríamos ainda superávit porque nós gastamos menos do que estava previsto. Então a gente mantém essa linha de austeridade, né? De não gastar mais do que está previsto. 2023, da mesma forma, nós tivemos lá 93%, nós tivemos uma economia, né, de despesas, nós gastamos menos. Se a gente for pegar, a gente pode ver por atividade sindical, manutenção, tá vendo? Como a gente consegue ver... manutenção que a gente conseguiu então economizar, né? Isso aqui é legal mesmo. É bom a gente olhar assim, por grupo, porque nesse olhar no grupo, a gente consegue perceber se teve necessidade de crédito suplementar ou não. Porque de um grupo para o outro, se você teve mais de 100%, você teria que ter aberto crédito suplementar. Um exemplo aqui, né? Funcionário foi bem próximo. Sim. Se aqui fosse 1.600.000, a gente teria que ter aberto o crédito suplementar. Teria que ter aberto o crédito suplementar. Temos que considerar também o mérito, né? Porque, posso falar, porque... Foi o ano que eu entrei, comecei a diretor do sindicato, eu falo assim, e foi um ano que nós conseguimos economizar, mesmo fazendo eventos, fazendo as atividades sindicais, as AGEs, as visitas às comarcas, entendeu? Quer dizer, não deixamos de fazer o nosso trabalho, que é a nossa atividade sindical. Com tudo isso, nós ainda conseguimos economizar. Isso chama-se o quê? Respeito e uma gestão eficiente. É bom reforçar isso mesmo. Porque, às vezes,
quem não conhece a evolução do orçamento, pode pensar que com uma festa grande, como o sindicato sempre proporciona, né? Boa para o sindicalizado, ele está gastando além do que estava orçado. Uhum. Não, na verdade tem um planejamento prévio, tem um planejamento anterior que ele é seguido. Em 2024, que é o que a gente não foi diferente, nós tivemos economia de despesa em 2024 e tivemos também um excesso de arrecadação. Menor um pouco a arrecadação, excesso de arrecadação, mas juntando a economia com o excesso de arrecadação, a gente tem aquele superávit. Então a gente mantém a desnecessidade de pedir autorizações ao Conselho Deliberativo para abertura de crédito, sendo que a gente está se valendo para gerir o sindicato exclusivamente da autorização dada pela AGO, pela Assembleia, pela própria Assembleia. Então a gente mantém essa linha e da mesma forma a arrecadação. Nós conseguimos ali fazer uma previsão próxima do que foi arrecadado. Esse quadro é muito legal, esse é muito bom para poder ver o acompanhamento. Simplifica muito a forma de ver e entender, né? Porque às vezes você falando, Fabrício, até eu consigo entender, mas aí transformar isso em algo aqui visual, né? Porque você falou, né? Ali tem lugar que aparece em 2 pontos e tal, mas agora como é que eu vejo na prática? Vamos lá, pragmatismo, né? Quero ver na prática como isso ocorre. E aqui é muito legal, porque a gente vê como que o orçamento é aprovado e vê de fato aqui, ó, o que orçou e o que em corrida, né? Que seria o que executou. E aí, qual é a diferença ainda para alcançar os 100% do gasto? Eu, assim, achei isso aqui fantástico, é muito fácil de ver, entender, ainda aliado à explicação, né? Fica uma forma muito acessível. Muito legal mesmo, muito bom de ver. Quem não tem conhecimento, né? Sim. Os leigos, né? E do jeito que está aqui fica bem claro, de modo bem didático, e fica bem claro que a responsabilidade que é gerir o sindicato hoje, essa gestão aí brilhante, feita aí para o nosso diretor financeiro, sim, que toma conta aí das contas, né? Tem que deixar registrado e tem que elencar isso aí, com certeza, levar isso aí para todo mundo. Trabalho de responsabilidade com dinheiro. Aqui, ó, o pessoal fala igual que aqui quase acerto em 2023, foi quase acerto 100%. A diferença de 2,55% assim, aqui praticamente nada. Então, assim, aqui foi justo dentro do que no ano 2024 conseguiu uma redução, gastou muito menos. Aqui a gente pode ver o recorte, né? Porque aqui dá uma visão do recorte. Às vezes, se algum funcionário saiu ao longo do caminho, teve mudança, o que aconteceu que reduziu dentro da previsão para o que de fato aconteceu. Sim. Ou a gente previu contratar alguém e não contratou, porque a gente vê que é próximo do que foi gasto no ano anterior. Então, assim, eu acho isso aqui assim, muito, muito legal para quem quer acompanhar de verdade, ver igual a saúde financeira, que igual a gente, o que a gente tema aqui, principal do podcast, é esse ponto. Isso aqui eu acho que resume. Sim. Vocês resumem fantasticamente. Isso aí é um quadro interessante porque nós tivemos muitos questionamentos. O sindicato ele está utilizando créditos suplementares, não está? Então, esse quadro aqui, ele mostra que o sindicato jamais precisou de crédito suplementar. Responde, né? Nada, responde. Poxa, mas esse quadro você que fez, você que tirou. Isso aqui são dados do sistema, não consigo manipular. Ainda que a pessoa queira comprovar, fazer essa conta, é simples. Ela vai, pega o orçamento executado que está lá publicado no portal, né? E divide a despesa total por cada totalizador desse. Se eu dividir aqui, eu vou ver que esse aqui é 92% do orçado. Vai estar lá, você entendeu? Então, é só pegar o orçamento aprovado, que é esse orçado, que vai estar lá publicado, que é aprovado em Assembleia, né? E dividir a atividade sindical pelo orçamento incorrido, pela execução do orçamento. Estão os dois lá. Basta dividir que vai chegar nesse resultado. Então, não tem como manipular isso. É do sistema. O sistema, ele faz uma ligação do orçamento com a contabilidade.
Entendeu? Sim. Então não tem como você ficar manipulando isso. Senão você teria que mexer em contabilidade, teria que viraria... Porque aí, na verdade, uma coisa interfere para cair na outra, né? Não pode. Não pode. O que você está no sistema, você não mexe. Você só publica. Então, esse quadro aqui, Daniel, eu fiz ele, foi baseado naquela pergunta que você me fez. Se esse histórico de prejuízo, de má gestão, ele continuar durante muito tempo, qual o risco que isso pode trazer? Né? Então, eu fiz esse quadro, eu peguei no próprio portal de transparência, temos lá todos os balanços, todas as demonstrações de resultado. Então, é simples ir lá e pegar e ver essa informação. Eu peguei e fiz esse quadro, porque quando você consolida esses dados, você tem um visual, uma informação muito mais ampla, gerencial, para você enxergar o que está acontecendo. A gente pode ver que de 2014 até 2018, o sindicato ele teve o patrimônio do sindicato ele só diminuiu muito. Ele diminuiu muito. Se a gente ver aqui, foi 275 mil em 2014 que ele perdeu de patrimônio social. Em 2015, 297 mil. Em 2016, 83 mil. Em 2017, 393 mil. Em 2018, 255 mil. E em 2019, só não foi no vermelho, até coloquei aqui, por conta daquele aporte lá de recurso orçamentário que teve. Senão teria sido também um vermelho também aqui. E aí você me pergunta, qual o reflexo disso? Eu coloquei o ativo circulante para a gente mostrar. Coloquei um do lado do outro. A gente vê que o reflexo é quase que diretamente proporcional. A gente vê que o ativo circulante ele vai reduzindo a cada ano. Ele vai reduzindo. No ano 2014, que ele fechou em 275 mil negativo, ele reduziu em 433 mil o ativo circulante. E aí ele reduz também. Em 2015, de 297 mil do patrimônio social, ele fechou no negativo, ele tirou de onde? Do ativo circulante, lá, 316 mil. Então, esse patrimônio social que ele vai perdendo, vai refletindo todo o ativo circulante. De forma que, aí eu vou responder a sua pergunta. Em 2018, quanto que a gente tinha de ativo circulante? 725 mil. E tinha isso. 725 mil que a gente tinha, era o que a gente tinha em 2018 no ativo circulante do sindicato. Se a gente fizer a média anual aqui desse déficit aqui, nós vamos ver que ele está na casa de mais de 200 mil por mês. Se a gente consegue... Por ano. A gente vê que esse déficit é mais de 200 mil por ano, a média dele. E se o sindicato continua nesse ritmo aqui, por mais 3 anos, como ele só tinha 725 mil de ativo circulante, de onde mais ele ia tirar dinheiro? Se já não ia ter mais dinheiro. Por mais 3 anos nesse ritmo aí. Então, responde a sua pergunta. Qual é a consequência? A consequência é que ia ter que partir para o ativo não circulante. Ou partir para recursos de terceiros. Igual a gente fala, você vai ter que se financiar de recursos de terceiros. Quais são os recursos de terceiros que hoje nós teríamos disponíveis? Empréstimos bancários, deixar de pagar funcionários, né, que nós explicamos, que é o financiamento, que é o financiamento, que se financia disso. Se você não tem dinheiro, você vai se financiar do recurso terceiro. O recurso terceiro é aquele passivo. Uhum. Aquele passivo são empréstimos bancários, são fornecedores, você deixa de pagar com os fornecedores, você acaba indo para vários atores aí que a gente não consegue prever qual que seria utilizado para financiar esse déficit. Mas, de fato, permanecesse esse histórico aí, por mais 3 anos, o sindicato não teria mais ativo circulante. E aí, de onde ele ia tirar, só Deus sabe. A partir daí, nós vemos que nós viramos o jogo. De 2020 para frente, nosso patrimônio social passa a ter um acréscimo. Essa coluna aqui é de acréscimo ou de decréscimo. Tá? Aqui é o valor dele, né? O valor dele, que ele está no balanço. Essa é a diferença de um ano para o outro.
certo? É acréscimo ou decréscimo. Então aqui, mas esse deu esse, né? É assim, né? Isso aí, isso aí, de um ano para o outro, isso aí. Então a gente vê que de 2020 para frente, nosso patrimônio social, nós conseguimos a recuperação. Vai perguntar, como é que pode? Se fechava em 200 mil, 300 mil negativo todo ano, passa a fechar em 700 mil positivo todo ano. Aí é aquela mesma coisa que nós explicamos. É a gestão, tivemos sindicalizações, tivemos um trabalho com sindicalizado, tivemos um trabalho com arrecadação, tivemos um trabalho com questão de revisão de contratos, né? Muitos contratos nós inclusive encerramos porque não tinha mais necessidade. Tudo isso nós fizemos. E esse é o resultado da gestão a partir de quando nós entramos. Patrimônio social sempre está sendo ali, está sofrendo um aumento. De forma que hoje nós temos uma situação patrimonial e financeira consolidada sem risco algum. Qualquer um que pegar as demonstrações do sindicato hoje, pegar o balanço, pegar a DRE, balanço principalmente, que ele é o histórico da vida do sindicato, vai pegar o balanço de uma entidade muito bem patrimonialmente, financeiramente. Saudável. Que ele pode olhar e falar, robusta, vou me juntar com esse cara aí, que esse cara aí, ele tem condições de cumprir todos os compromissos que ele fizer comigo. Muito bom, muito bom. Essa é uma visão mesmo que eu acho que as pessoas tinham que ter. De novo, né? Volto numa visão consolidada, porque assim, é mal nosso, né? Acaba esquecendo o último ano, como é que foi, e aí manter esse histórico. Sabe, Daniel, no primeiro ano, acho que no primeiro ou no segundo, a partir do momento que a gente teve esse aumento de patrimônio social aqui, que a gente encerrou esse histórico aí de descapitalização que o sindicato estava sofrendo, eu ouvi, não sei se foi na AGO, mas de algum servidor, que o sindicato não é banco. Isso ficou na minha cabeça, sabe por quê? Porque a resposta é essa, o sindicato não é banco, mas se você não tem uma diretoria que não gere os recursos de forma correta, você vai encerrar, você vai quebrar, você vai acabar com a empresa. E é o que ia acontecer. O sindicato não é banco, mas precisa de inteligência para gerir, porque senão ele quebra. E está provado que ele ia quebrar. É, verdade. E aprender a gerir o dinheiro dos outros, né? Pior isso, né? Porque nós somos gestores do dinheiro dos sindicalizados. Isso tudo pertence aos sindicalizados. Sim. Então essa é a responsabilidade que nós devemos ter, né? Sempre. Verdade. Então é isso. Isso aí que eu queria falar para o sindicalizado e pedir que eles criem o hábito de visitar o portal de transparência do sindicato e ir lá, dar uma olhada na execução do orçamento, que a cada trimestre vai estar lá, né? E dar uma olhada também nos balanços, nas demonstrações anteriores, que você pega lá o superávit, você pega o patrimônio do sindicato, se você vê que ele está diminuindo, você no mínimo você pode ter uma pergunta para fazer para o diretor que está lá para os diretores, seus diretores. E os livros também estão à disposição no sindicato. Livros, notas fiscais, tudo fica acessível para todo mundo. Acessível. Tá bom? Então é isso. Legal. É isso aí, pessoal. A saúde financeira do Sindjus é reflexo de uma gestão eficiente, séria, comprometida e participativa. Agradecemos a todos os filiados e sindicalizados que confiam e constroem esse sindicato junto conosco. É claro que agradecemos aqui aos nossos convidados por trazerem essas informações tão importantes. Nos vemos nos próximos episódios aí do podcast Voz Sindjudes. Muito obrigada. Isso aí, pessoal. Obrigado. Até uma próxima. Até, gente.